entre o silêncio e a verdade. O legado de um amor real sob escrutínio. Durante décadas, o casamento entre Rainha Elizabeth II e Príncipe Philip foi apresentado ao mundo como um símbolo quase inabalável de estabilidade, dever e companheirismo. Em meio às constantes transformações do século XX e às crises que abalaram a monarquia britânica, a união entre ambos permaneceu como um pilar de continuidade. Uma narrativa cuidadosamente preservada pela instituição e amplamente aceita pelo público. No entanto, como tantas histórias moldadas pelo tempo, essa também começa a ser revisitada sob novas lentes. Relatos recentes e análises mais minuciosas vêm reacendendo discussões sobre os anos finais do casal, especialmente a decisão de Philip de viver em Wood Farm, na propriedade de Sandringham, enquanto a rainha permanecia em Windsor. À primeira vista, tratava-se de uma aposentadoria tranquila após uma vida de serviço intenso. Mas, para observadores mais céticos, esse arranjo levanta questões que vão além da superfície. A aposentadoria de Philip, anunciada em 2017, aos 96 anos, marcou o fim de uma trajetória impressionante, com mais de 22 mil compromissos oficiais realizados. Ainda assim, sua escolha de se afastar fisicamente da rainha passou a ser reinterpretada por alguns como um possível sinal de distanciamento emocional, em uma era dominada por narrativas digitais e teorias amplificadas pelas redes sociais. Até mesmo decisões pessoais legítimas tornam-se combustível para a especulação. Nesse cenário, o nome de Princesa Anne surge como uma figura central. Conhecida por sua discrição e pragmatismo, Anne representa uma geração da realeza moldada pelo princípio de nunca reclamar, nunca explicar. Contudo, diante da crescente distorção da história de seus pais, cresce a expectativa de que ela possa, eventualmente, romper o silêncio. Para Anne, a situação transcende o mero desconforto público. Trata-se de proteger uma memória íntima, construída ao longo de décadas de convivência familiar. Ela conheceu de perto não apenas as obrigações institucionais que moldaram a vida de seus pais, mas também os momentos de cumplicidade silenciosa que raramente eram capturados pelas câmeras. O afastamento físico entre Elizabeth e Philip, segundo fontes próximas, refletia mais uma compreensão mútua do que qualquer ruptura. Philip, um homem de espírito independente, sempre demonstrou preferência por uma vida mais reservada, especialmente nos anos finais. Wood Farm oferecia-lhe exatamente isso: simplicidade, autonomia e tranquilidade. Já a rainha, até seus últimos dias, permaneceu profundamente ligada ao dever, à rotina institucional e à simbologia de sua posição. A distância geográfica, nesse contexto, não significava necessariamente distanciamento afetivo, mas sim uma adaptação às necessidades individuais de dois indivíduos que haviam compartilhado mais de 7 décadas juntos. Ainda assim, a narrativa contemporânea parece resistir à simplicidade. Em vez disso, busca complexidade, conflito e revelações ocultas. Rumores antigos, incluindo supostos casos extraconjugais atribuídos a Philip nas décadas de 1950 e 1960, voltam à tona, muitas vezes sem novas evidências concretas. O passado é reinterpretado à luz das expectativas atuais, criando uma tensão entre memória e reconstrução histórica. O que se observa, portanto, é menos uma descoberta factual e mais uma disputa narrativa. De um lado, a versão institucional, que enfatiza estabilidade, dever e união. Do outro, uma visão revisionista que procura identificar fissuras, contradições e possíveis verdades não reveladas. Entre essas duas perspectivas, encontra-se a complexidade inevitável de qualquer relacionamento humano, especialmente um vivido sob constante escrutínio público. A morte de Philip, em 2021, no castelo de Windsor, encerrou simbolicamente essa história. Relatos indicam que ele faleceu em paz, próximo da rainha, um detalhe que reforça a ideia de que, independentemente das circunstâncias externas, o vínculo entre ambos permaneceu intacto até o fim. Para Anne, essa memória é incontestável, um contraponto silencioso às especulações que agora circulam. Não permitiria mais que Wood Farm fosse visto como símbolo de separação. Para ela, aquele lugar carregava um significado muito mais íntimo, quase sagrado. Respirou fundo, sentindo o peso e, ao mesmo tempo, o alívio da decisão tomada. Quando falasse, não o faria apenas como uma figura pública, mas como filha, alguém que buscava resgatar a verdade sobre um dos vínculos mais duradouros e incompreendidos do século. A reunião foi organizada com discrição.
Em uma sala reservada no Palácio de St. James, longe dos olhares curiosos e das formalidades excessivas, o ambiente parecia carregado de uma solenidade quase opressiva. Quando ela entrou, não houve anúncios, nem alarde. Sua presença impôs-se pelo silêncio e pela postura firme. Trazia consigo uma pasta simples, mas carregada de significados. Antes de dizer qualquer palavra, observou atentamente os rostos à sua frente. Jornalistas, historiadores, figuras que moldavam narrativas e influenciavam percepções. Sabia que ali estavam pessoas capazes de perpetuar mitos ou revelar verdades. Suas mãos repousaram sobre a mesa com a tranquilidade de quem já dominou forças muito mais imprevisíveis. Seu olhar, atento e penetrante, revelava a convicção de quem estava prestes a desmontar décadas de interpretações equivocadas. Ela começou voltando no tempo, até 1947. Falou de um casamento que não era apenas uma união, mas um marco histórico. Uma jovem princesa e um oficial naval, unidos não apenas pelo dever, mas por uma escolha mútua. Descreveu uma época em que os códigos da aristocracia britânica iam além da etiqueta. Eram uma forma de viver, de preservar identidades dentro de uma estrutura rígida. Explicou, com clareza e paciência, um conceito frequentemente mal interpretado: o espaço pessoal. Aquilo que muitos viam como distância emocional era, na verdade, uma expressão sofisticada de respeito. No contexto daquela geração, manter individualidade era essencial para sustentar a harmonia. Com delicadeza, trouxe à tona um detalhe que sempre despertou curiosidade. Os quartos separados, longe de indicar frieza, representavam liberdade. Para eles, a proximidade não era uma obrigação constante, mas uma escolha consciente. Cruzar a porta do outro não era rotina, era intenção, e por isso mesmo carregava um significado mais profundo. À medida que avançava em sua narrativa, sua voz ganhava peso. Ela percebeu os olhares céticos surgindo quando abordou o período em que ele decidiu viver em Wood Farm. A dúvida pairava no ar. Por que um homem escolheria se afastar nos últimos anos de vida, se não houvesse ruptura? A resposta veio com firmeza, mas sem agressividade. Falou de um homem que, aos 96 anos, já havia cumprido cada expectativa, suportado cada protocolo e vivido sob constante observação. Wood Farm não era fuga, era retorno, um retorno a si mesmo. Descreveu o lugar não como um exílio, mas como um refúgio. Uma casa simples, de tijolos vermelhos, cercada pela natureza, distante das formalidades sufocantes. Ali, ele podia finalmente existir sem o peso constante da representação. Ela fez questão de enfatizar que essa escolha não foi solitária. Pelo contrário, foi apoiada com total compreensão. Havia, naquele gesto, uma cumplicidade silenciosa construída ao longo de décadas. Não se tratava de afastamento, mas de um acordo implícito entre duas pessoas que se conheciam profundamente. A narrativa que ela apresentava desmontava a ideia de abandono. Não havia ruptura nem conflito oculto. O que existia era algo mais raro, respeito absoluto pela individualidade do outro. O silêncio na sala mudou de natureza. Já não era carregado de dúvida, mas de reflexão. As palavras haviam encontrado seu lugar, não como defesa, mas como esclarecimento. Ela então abriu sua pasta e revelou uma fotografia de Wood Farm. Simples, discreta, quase anônima diante da grandiosidade das residências reais. Mas, através de sua descrição, o local ganhava vida. Tornava-se um espaço de liberdade, de descanso, de autenticidade. Foi através das palavras de Anne que esse retrato começou a ganhar novas cores. Longe das cerimônias, longe das multidões, ela descreveu um homem que havia deixado para trás o peso do uniforme militar e das obrigações oficiais. Em seu lugar, surgia um príncipe Philip diferente, vestindo um casaco gasto, botas marcadas pela terra e segurando um pincel com mãos já trêmulas, mas surpreendentemente firmes quando tocavam a tela. Em Wood Farm, na tranquilidade dos campos de Norfolk, ele redescobria algo que talvez nunca tivesse tido plenamente, o direito de ser apenas ele mesmo. Ali, passava horas diante da janela, observando a luz prateada do entardecer e tentando capturá-la em aquarelas. Não havia pressa, não havia expectativas. Apenas o silêncio e a tentativa de traduzir o mundo em cores suaves.
Esse contraste perturbava quem observava de fora. Como conciliar a imagem de um membro da realeza, associado ao luxo e à formalidade, com a de um homem que preparava o próprio chá e lia em silêncio diante de uma lareira? Para muitos, essa dualidade parecia indicar ruptura, distância, talvez até solidão, mas Anne foi firme ao desfazer essa interpretação. Ela explicou que após mais de 22 mil compromissos oficiais, incontáveis viagens e uma vida inteira vivida sob escrutínio, o desejo de Philip não era fuga, era descanso. Wood Farm não representava abandono, mas cumprimento de uma promessa pessoal, a de que, um dia, ele viveria sem o peso constante da função. Enquanto isso, a rainha permanecia em Windsor ou Buckingham, cercada pelas famosas caixas vermelhas com documentos de Estado, ainda recebendo líderes e tomando decisões que moldavam nações. À primeira vista, a distância entre eles parecia concreta demais para ignorar. E, no entanto, era justamente nesse espaço que residia a força do vínculo entre os dois. Anne revelou algo que poucos conheciam: as visitas discretas da rainha a Wood Farm. Sem alarde, sem escoltas excessivas, o carro atravessava os portões quase em segredo. Ali, ao entrar naquela casa simples, Elizabeth deixava para trás o peso da coroa. Vestia um avental emprestado, prendia o cabelo sob um lenço e ia para a cozinha. Nesse cenário despretensioso, longe de porcelanas refinadas e banquetes formais, ela preparava refeições simples com as próprias mãos. O cheiro de chá e scones recém-assados preenchia o ambiente, enquanto risadas leves surgiam entre conversas sobre cavalos, pinturas ou velhos amigos já ausentes. Não se falava de política, não se discutiam crises. O mundo exterior parecia, por algumas horas, inexistente. Um dos detalhes mais marcantes, segundo Anne, era a rainha lavando a louça. Um gesto aparentemente banal, mas carregado de significado. Para alguém que passara a vida sendo servida, aquele ato representava uma forma rara e preciosa de liberdade. Ali, ela não era soberana de reinos, era apenas esposa. Do outro lado da mesa, Philip a observava com um sorriso discreto, acomodado em sua poltrona de couro. Havia uma serenidade nele que só se manifesta quando não há mais nada a provar. As conversas eram leves, interrompidas por silêncios confortáveis, aqueles que apenas relações profundas conseguem sustentar sem constrangimento. O afeto entre eles não precisava de gestos grandiosos. Ele estava na troca de olhares, na leitura compartilhada ao lado da lareira, no entendimento silencioso que dispensava palavras. Ainda assim, o público insistia em ver distância onde havia escolha. Anne esclareceu que Wood Farm nunca foi um lugar de separação, mas de confiança. Não foi Philip quem se afastou. Foi Elizabeth quem lhe concedeu esse espaço. Um gesto de amor maduro, baseado no respeito absoluto pela individualidade do outro. Era uma forma de dizer: se isso te faz feliz, então também faz parte de mim. Esse tipo de amor, discreto e sem exibição, é difícil de compreender em um mundo movido por aparências e narrativas dramáticas, mas talvez seja justamente por isso que ele seja tão poderoso. Havia uma pergunta pairando no ar, persistente e quase desconfortável. Poderia um grande amor sobreviver sem a presença constante, sem a proximidade física que tantos consideram essencial? Diante dessa dúvida, Princesa Anne não respondeu com emoção desmedida, mas com uma lucidez rara, quase filosófica. Ela sugeriu que talvez o erro estivesse na própria pergunta. Para muitos, intimidade é sinônimo de convivência contínua, de partilha diária do mesmo espaço. Mas, segundo Anne, nas camadas mais profundas das relações humanas, especialmente naquelas moldadas por décadas de experiência, o verdadeiro vínculo nasce de algo mais sofisticado, a liberdade, estar junto não por necessidade, mas por escolha. Foi com essa perspectiva que ela descreveu Wood Farm, a modesta residência na propriedade de Sandringham, onde Príncipe Philip passou seus últimos anos. Longe de ser um refúgio de isolamento ou uma fuga emocional, aquele espaço transformou-se, em sua narrativa, em um santuário de afetos silenciosos. Cada detalhe ali carregava significado. As aquarelas, pintadas por Philip, não eram apenas passatempo artístico, mas fragmentos de um mundo interior que ele desejava compartilhar com sua esposa, Rainha Elizabeth II. Anne relembrou gestos quase invisíveis, aqueles que raramente entram para os registros oficiais. Uma cadeira reposicionada para que a rainha pudesse apreciar melhor o jardim, um chá favorito,
trazido de Londres, não por obrigação, mas por cuidado. Pequenas ações que, isoladamente, poderiam parecer triviais, mas que juntas formavam a linguagem íntima de um amor duradouro. Ao dirigir-se aos jornalistas, Anne foi categórica. A decisão de viverem separados não representava ruptura, mas confiança. Um tipo de confiança tão sólido que dispensava demonstrações públicas. Era, segundo ela, a forma mais elevada de amor. Aquela que permite ao outro existir plenamente, sem amarras, sem vigilância, sem necessidade de constante validação. A atmosfera mudou quando ela conduziu a narrativa para o ano de 2020. O mundo inteiro enfrentava-se a uma incerteza provocada pela pandemia de Covid-19 e até mesmo a realeza viu sua rotina transformada. Foi nesse contexto que Philip deixou Wood Farm e retornou ao castelo de Windsor, não como um gesto simbólico, mas como um movimento inevitável, quase instintivo, de retorno ao centro de sua vida. A imagem descrita por Anne é poderosa. Um homem de 99 anos, marcado pelo tempo, caminhando pelos corredores de pedra de Windsor para reencontrar sua esposa. Não havia plateia, não havia cerimônia. Apenas dois indivíduos que, após anos de vidas parcialmente paralelas, voltavam a compartilhar o mesmo espaço. O confinamento imposto pela pandemia, que para muitos significou isolamento, foi interpretado por eles como um presente tardio. Pela primeira vez em décadas, não havia compromissos oficiais, recepções diplomáticas ou viagens de Estado. O mundo exterior silenciou-se, permitindo que o universo deles se reduzisse ao essencial. Anne descreveu manhãs tranquilas, em que a rainha e Philip tomavam café juntos, observando a paisagem através das janelas de Windsor. Falou de uma intimidade desprovida de palavras grandiosas, construída na simples presença. A rainha, acostumada a liderar uma nação, passou a ajustar o ritmo de seus dias ao compasso mais lento do marido. Lia para ele, permanecia ao seu lado em silêncio, compartilhava o tempo de forma quase contemplativa. Esse período revelou uma dimensão do relacionamento raramente visível ao público. Não havia necessidade de gestos espetaculares. O amor manifestava-se na atenção aos detalhes, na adaptação silenciosa, na aceitação da fragilidade do outro. À medida que a saúde de Philip declinava, a narrativa ganha um tom mais introspectivo. Anne falou de uma dor contida, disciplinada pela tradição, mas profundamente humana. As conversas com sua mãe tornaram-se mais pausadas, carregadas de significados não ditos. O peso da perda iminente começava a se fazer presente. Em abril de 2021, o ciclo se encerrou. Philip faleceu no castelo de Windsor, ao lado da mulher com quem compartilhara mais de 7 décadas de vida. Anne descreveu esse momento não como uma tragédia abrupta, mas como uma transição serena, um fechamento completo, coerente com a trajetória que haviam construído juntos. A imagem da rainha, após a morte do marido, é talvez a mais marcante, sozinha no quarto, envolta em um silêncio diferente daquele de Wood Farm. Não mais um silêncio de paz, mas o de um capítulo que se encerra. Ainda assim, ela permaneceu firme, sustentada por um senso de dever que sempre definiu sua existência. Nos meses que se seguiram, Elizabeth II passou a visitar Wood Farm com frequência. Não como um retiro comum, mas como um lugar de memória. Nada foi alterado. Os livros permaneceram abertos, as pinturas intocadas, como se Philip pudesse retornar a qualquer momento. Era uma forma de preservar não apenas o espaço físico, mas a continuidade simbólica de uma vida compartilhada. O relato de Anne não buscava apenas esclarecer rumores. Ele oferecia uma redefinição do que entendemos por amor duradouro. Em vez de proximidade constante, ela apresentou a ideia de um vínculo que evolui, que se adapta, que encontra novas formas de existir sem perder sua essência. A imagem que emergia era delicada e poderosa. Uma mulher sentada em silêncio, ocupando a poltrona que um dia pertencera ao seu companheiro de vida. Seus dedos percorriam pequenos objetos carregados de significado, lembranças que não precisavam de explicação, pois falavam diretamente ao coração. Ali, naquele espaço simples e acolhedor, ela já não precisava sustentar o peso da representação pública. A coroa, por algumas horas, deixava de existir. O ambiente ao seu redor não era grandioso, mas íntimo. O calor da lareira, o aroma da madeira queimada e o sabor familiar do chá criavam um refúgio onde o tempo parecia suspenso. Cada detalhe contribuía para uma sensação de continuidade. Não havia ruptura, não havia vazio. Havia apenas a transformação de uma presença física em uma presença emocional ainda mais intensa. Wood Farm
outrora interpretado como símbolo de afastamento, assumia um novo significado. Tornava-se um espaço onde o amor se manifestava de forma mais pura, livre das expectativas externas. Cada canto da casa carregava vestígios de quem ali vivera. A disposição dos livros, os projetos deixados, os pequenos gestos que permaneciam inscritos na rotina do lugar. Não era um cenário de despedida, mas de permanência. À medida que essas verdades vinham à tona, percepções antigas começavam a se desfazer. A narrativa pública, muitas vezes alimentada por suposições apressadas, dava lugar a uma compreensão mais profunda. Aquilo que antes era visto como distância, revelava-se, na realidade, como uma forma elevada de respeito mútuo. Os observadores, antes convictos de suas interpretações, passaram a revisitar suas conclusões. Havia, em seus olhares, um traço de reconhecimento tardio, a percepção de que haviam tentado medir uma história extraordinária com parâmetros comuns. O que antes parecia incompreensível tornava-se, pouco a pouco, admirável. O casamento que muitos julgavam distante mostrava-se, na verdade, extraordinariamente sólido. A escolha de viver em espaços distintos, nos últimos anos, não representava fragilidade, mas maturidade. Era a expressão de um vínculo que não dependia da proximidade constante para existir. Um vínculo que havia evoluído para algo mais amplo, liberdade compartilhada. Essa liberdade não enfraquecia o amor, fortalecia-o, permitiria que cada um preservasse sua essência, mesmo dentro de uma união tão longa. Era a prova de que o verdadeiro afeto não aprisiona, não exige, não sufoca. Ele compreende, apoia e permite. Na parte final dessa narrativa, emergia uma reflexão ainda mais profunda sobre o tempo e a finitude. Os últimos meses da rainha não foram descritos como um declínio, mas como uma transição. Havia, em sua postura, uma aceitação serena, quase contemplativa, como alguém que havia cumprido sua jornada e agora aguardava apenas o reencontro com aquilo que sempre lhe foi essencial. Sua partida, portanto, não era apresentada como tragédia, mas como continuidade, não como fim, mas como retorno, um retorno à companhia que havia moldado sua existência por mais de 7 décadas. Essa visão transformava o luto em algo mais suave, mais compreensível, quase como uma etapa natural de uma história que nunca se interrompeu de fato. Ao final, permanecia uma lição silenciosa, mas poderosa. O amor verdadeiro não se mede pela constante presença física, nem pela necessidade de estar sempre lado a lado. Ele se revela na confiança, no respeito e na capacidade de permitir que o outro exista plenamente. Talvez seja justamente essa a redefinição mais importante. Proximidade não é apenas estar junto, mas permanecer presente mesmo na ausência. É saber que, independentemente da distância ou do tempo, o vínculo permanece intacto. E, nesse sentido, o amor que ali foi descrito não apenas resistiu ao tempo, ele o transcendeu.